Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, no silêncio desse dia que amanheceu, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, manso, prudente, ver as aparências dos seus filhos como o Senhor mesmo vê. E assim não verei senão o bem de cada um. Cerra meus ouvidos toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que eu seja tão bondoso e alegre, que todo que se aproxima de mim sinta tua presença. Revista-me da tua beleza, Senhor, que no decurso desse dia eu te revelo a todos. No Evangelho de João, no capítulo 2, diz: teve uma festa em Cana da Galileia, bodas de casamento. Maria estava lá e Jesus também foi convidado com os seus discípulos. E durante a festa, Nossa Senhora chegou perto de Jesus e disse: acabou o vinho. Jesus disse: mulher, o que é que nós temos a ver com isso? Além disso, a minha hora ainda não chegou. Maria diz para o servente: faça tudo o que ele mandar. E ele viu umas talhas de 100 litros cada um e falou para o jovem: enche essas talhas. E transformou a água em vinho. O servente levou para o mestre de cerimônia, que provou o vinho, e depois chamou o noivo e disse: todos serve o bom vinho primeiro, e só quando os convidados estão bêbados serve o inferior. Tu fizesse o contrário, guardasse o melhor. Pois ninguém sabia o que tinha acontecido. Como diz que Maria estava lá, isso quer dizer que Maria não era uma convidada. Devia ser alguém muito conhecido ou parente. E Jesus não podia estar, porque ele não estava morando naquela região. Só fazia parte da festa quem morava, os convidados, era só quem morasse por ali. Mas Jesus foi convidado e ele foi, e lá aconteceu esse milagre. E seus apóstolos acreditaram. Então, o que acontecia se acabasse o vinho e uma festa? O que Jesus mudou de opinião quando ele falou para sua mãe que não ia fazer nada porque a hora dele não tinha chegado? É porque o Senhor percebeu. Se acabasse o vinho, a festa durava 7 dias. E se acabasse o vinho durante a festa, aquelas 3 famílias não servia mais para nada. A família do noivo, a família da noiva e eles próprios. Se não fosse expulso daquele lugar, mas eles eram afastados de toda a comunidade, ninguém mais dava trela para eles. Ou seja, eles nem religiosamente, nem na sociedade eles não eram aceitos. Então, eis o porquê Jesus fez aquele milagre. Ele viu o que ia acontecer com aquela família. Então, ele se compadeceu. Quando a gente fala que Jesus é a pessoa que merece confiança, é porque merece. Então, quando a gente fala em nome de Jesus Cristo, quando a gente diz eu vou levar a palavra do Senhor à frente, é porque nós temos em quem confiar. Nós temos certeza que o que vamos fazer é bom e que nada vai atrapalhar esse nosso feito, porque estamos fazendo em nome do Senhor. Existia um rei que, desde que ele foi coroado, todas as vezes que ele ia fazer, todas as vezes que completava ano de coroação, ele costumava soltar um condenado. Mas quem ia soltar eram os ministros dele, ele mesmo não ia. E havia um alvoroço antes, todos eles avisavam para eles preparar o discurso para poder ser solto. E quando ele estava completando 25 anos de coroa, então ele surpreendeu todo mundo. Avisaram o pessoal e eles se arrumaram, prepararam o discurso e ele mesmo foi soltar o condenado. Quando ele chegou lá, todos tinham um discurso muito bonito. Senhor, eu estou aqui porque o inimigo meu matou alguém e botaram a culpa em mim. E cada um tinha uma desculpa. E do lado tinha um camarada que não falava nada.
quieto num canto. Aí o rei falou, e você, não tem nada a dizer? Ele falou, não, não tenho. Mas faz aí o seu discurso, pelo menos diga por que você está aqui. Diz, eu estou aqui porque matei um homem. E por que matou? Diz, eu matei porque quando eu estou furioso, eu perco o controle e aconteceu isso, eu matei. Aí o rei falou, o carcereiro, solta esse homem. Os ministros, senhor, mas o senhor ouviu tanto discurso bonito, como é que o senhor faz uma coisa dessa? Solta um confesso, um condenado desse confessor. Ele disse, por isso mesmo, para não contaminar esses santos. Então assim é que a gente procede. Quando eu estou no meio de muita gente, que eu vejo que estão muitos santos, que a santidade está jorrando, eu saio do meio deles, porque para não contaminar eles com a minha simplicidade. E muitas das vezes ficam bravos comigo. Ele sumiu, ele não quer nada com a gente. Não é que eu não fui feito para ser saco de pancada, né? Então, gente, revendo o milagre de Jesus, simples, né? Mas qual de nós consegue transformar água em vinho? Ninguém. Só Jesus. Só quem faz milagre é Jesus. Jesus é digno de confiança, é digno de adoração. Mas nós que acreditamos em Jesus e somente Ele é a salvação. E só Ele consegue salvar. Mas nós temos nossas devoções aos santos, nós temos a nossa devoção a Maria. Portanto, devemos praticar a nossa devoção e devemos praticar com muito afinco. Só que há muitas pessoas que ele confunde veneração com adoração. Veneração é uma coisa e adoração é outra. Quem de nós não tem um quadro em nossa casa dos nossos pais ou da nossa família? Então, assim como se alguém for mexer naquilo ou for estragar, nós vamos deixar? Claro que não. Então o que acontece com os santos, que são santos, e ele diz, mas vocês adoram imagem. Não, nós não adoramos imagem. Hoje na igreja tem mais, está tendo muito ídolo, né? Que representa mais uma foto do que as imagens. Mas como foi que as imagens entrou na igreja? Não foi. É que na época que os gregos, logo no começo da idade, não sei se na idade contemporânea, os gregos emigraram para Roma e eles eram artistas e começaram a fazer obras de arte. Marco Antônio, por exemplo, mandou fazer para ele montado no cavalo dele, que está na praça até hoje, e só quem podia fazer uma obra de arte é quem tinha muito dinheiro. Então, diz que a igreja, para ajudar os artistas, então resolveu também mandar fazer obras de arte. E aí cada um fazia obra do que ele queria fazer, do que ele mais gostava. Na Grécia eles tinham a obra de arte dos deuses da mitologia deles. Então a igreja assim resolveu também fazer. Aí mandaram fazer uma imagem de Nossa Senhora. E daí por diante. Só que o que não sabia é que o povo ia ter uma devoção tamanha, aquilo que surpreendeu a todos. Por isso mesmo que as imagens, todas elas, antes delas ir para um lugar de destaque, são bentas. Benze-se. Para que as pessoas que não têm conhecimento possam venerar e, se acaso vier se ajoelhar perante uma imagem daquela, não faça mal. Então, porque se rezar perante uma imagem que não foi benta, segundo a história, diz que o diabo rebata a oração. Mas as nossas na igreja não correm esse risco, porque todas são bentas. Ou seja, nós recebemos sacramento e todos os objetos que recebem a bênção da igreja é chamado de sacramentário. Se você levar 1 quilo de sal para a igreja para benzer, então ele é sacramentário. Não é sacramentado,
é sacramentário. Se levar uma cruz para benzer, ela torna-se sacramentária. Para que seja completa, para que não tenha nenhum problema e a gente possa fazer. Hoje, sábado, dia de Nossa Senhora, eu digo dia de Nossa Senhora porque todo sábado é dia de Nossa Senhora. Então eu desejo que todos que têm fé, todos que veneram a Maria, tenham um ótimo sábado. E não esquecendo que amanhã é domingo e é dia do Senhor. E o Senhor é Jesus Cristo. O nome de Jesus todos os joelhos se dobrarão, todas as línguas confessarão que Jesus é o Senhor. Todos os joelhos se dobrarão perante o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, no céu, na terra e no inferno. Então todos os joelhos se dobrarão. Algumas pessoas dizem, eu não acredito. Tudo bem, você não acredita, ninguém vai obrigar. Jesus também não. Jesus não impõe condições para ninguém. Portanto, é a sua índice não crer, ninguém é obrigando a crer, vai obrigar a crer. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós pregamos para aqueles que aceitam de bom coração, para aqueles que querem e que têm sede. Aqueles que têm sede de Jesus, eles vão receber a palavra de Deus, vão valorizar e vão aceitar. Aqueles que não crê, não tem problema. Se ele não crê, é porque ele não crê. Ninguém pode obrigar a pessoa alguma a crer em nada. Nós estamos atravessando um problema muito sério, que eu acho que a maioria das pessoas sente como eu. Depois das eleições para presidente, o nosso povo parece que se dividiu. Eu não sei o que é que tem o ser humano que confunde as coisas. A eleição política é uma coisa de Deus, mas no Brasil não se parece mais que seja, porque tornou-se uma coisa diabólica, né? Mas a política é uma ciência maravilhosa e é de Deus. Não quer dizer porque você votou naquele candidato e eu votei naquele outro, nós precisamos ficar de mal. Porque eles, muitas das vezes, depois de eleito, ou mesmo durante a política, quando se encontra, eles sentam num lugar, tomam cerveja e tiram sarro dos eleitores que brigam. Quem é que briga por causa de candidato? O povo. Quem é que... Gente, quando já se viu, a gente fica de mal uns com os outros por causa de política. Quem se elegeu, quem perdeu a eleição, perdeu. Aí eles nunca perdem porque vai dar assim um jeitinho para eles. Agora a gente que pura e simplesmente vota, que é um dever cívico que a gente tem, exercer a nossa cidadania, votar. O voto é secreto, você não precisa nem dizer em quem você vota. Agora, nós estamos aí com a maioria de mal. E o pior é que não é só pessoas simples, não. É gente alta, é pessoas da camada social mais alta, de mal uns com os outros. Vamos ver se nós desmanchamos essa malquerença, porque quando você fica de mal de uma pessoa, seja lá qual for o motivo que for, você vai sofrer, aquela pessoa sofre. E eu não sei o porquê, o que que se vê, o que que se viu nessa... Porque essa eleição foi uma eleição diferente de todas, né? Mas a gente vê as bandalheiras que estão acontecendo e em vez de rezar, em vez de pedir a Deus para que o nosso país é um país rico, uma coisa linda, cheio de pessoas de todas as sotaques diferentes, nós saímos de um estado para outro, é uma coisa linda ver os sotaques, ver a grandeza que cada estado da nossa federação tem, e nós de mal por causa de política. Nós de mal porque um se elegeu e porque o outro perdeu. Ora, o que é que a gente tem a ver com isso? Gente, vamos pôr a mão na nossa consciência e rezar mais um pouco. Se a gente rezasse, isso não estava acontecendo. As pessoas ficam de mal e nada que você... Não é por nada desse mundo se você precisar deles. Não, você não é do meu lado, você não votou no meu candidato. O que é que tem a ver votar? O voto é secreto, eu voto em quem eu quiser, você vota em quem quiser. Depois das eleições, acabou. Acabou e acabou. Mas
Vamos falar de Jesus, vamos falar da grandeza de Jesus. Amanhã é dia do Senhor, é dia da gente ir na igreja, é dia de se juntar com os irmãos, é dia de celebrar. Eu já falei aqui. Por que que nós celebramos no domingo? Por que que nós celebramos hoje à noite? Já começa a celebração? Porque a gente vai encontrar com os irmãos no mesmo lugar, pessoas que têm a mesma fé, pessoas que têm a mesma devoção, pessoas que acreditam no mesmo Deus, pessoas que rezam e recebem o corpo do Senhor. Ah, não, tudo é igual. Não é não, tudo não é igual não. Eu não tenho nada contra as outras religiões, mas não é tudo igual não. E o Deus não é o mesmo também não, viu? Sinto muito dizer isso, mas não é. Porque quem ama Jesus ama tudo que pertence a Ele. Quem acredita em Jesus acredita em tudo aquilo que Ele zela e que Ele guarda e que Ele consente que exista. Quem ama Jesus ama Maria. Quem ama Jesus ama os santos. Quem ama Jesus ama tudo aquilo que vem para o bem de todos. Agora, quem eu desconfio dessas pessoas que têm um amor muito grande em Jesus e depois despreza todas as coisas dele. Inclusive a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. É. Mas a palavra, a viva voz, também é. E é bem mais antiga do que a Bíblia. Só vocês terem uma ideia, a Bíblia começou a ser escrita 1000 anos antes de Cristo. Não é como a gente pensa, não. Não, ela começou, não. Ela começou 1000 anos antes de Cristo. E terminou 1200 anos depois de Cristo. Veja só que Jesus, isso estou incluindo tudo, Antigo e Novo Testamento, começou a ser escrito 1000 anos antes de Cristo, provavelmente foi no reino de Salomão, a partir de Salomão, que depois dele os reinos foi dividido, eles não tinham condições mais de escrever nada, que era uma bagunça danada, né? E terminou 1200 anos depois, quando terminaram a Bíblia, ou seja, no terceiro século da era cristã, foi quando a Bíblia terminou de ser escrita, ela não estava montada. Quando nós escutamos falar na Sagrada Escritura, logo pensamos na Bíblia. No tempo de Jesus não tinha Bíblia. Tinha as escrituras antigas. Por exemplo, Isaías, o nosso Isaías não é o mesmo Isaías dos judeus. A Bíblia, os judeus não têm uma Bíblia, tem um livro chamado Torá. E o Torá só tem 29 livros. E o profeta Isaías deles é um profeta Isaías do Catar. O nosso profeta Isaías, se você for pegar os livros, de modo particular essas Bíblias mais novas, diz a data que ele nasceu, quando ele morreu, e nós vamos ver que não é uma pessoa só. Porque Isaías tinha 3 rolos de escrito, e um deles chegava a medir 6 metros. Aí eu tenho uma Bíblia pastoral, que eu já li muitas Bíblias, desde Ferreira de Almeida até essa. Todas as Bíblias que eu li, o livro de Isaías é um só. É direto, um livro só. E ele tem 69 capítulos. Mas nessas nossas Bíblias pastoral, ele já é separado. Diz o ano que ele começou, diz o ano que ele morreu e continua. Por exemplo, quando terminou o primeiro rolo, aqui na Bíblia pastoral, Isaías já tinha morrido. E continua escrevendo mais 2 livros de Isaías. É porque eles eram um grupo, não eram só. Isso, Elias tinha um grupo de profeta, Eliseu tinha outro grupo. Sei bem que Eliseu e Elias, eles foram rei de Israel, porque os reis tinham se dividido. Já Isaías é profeta do rei Josias, que é de Judá. E daí por diante. Então são 3 volumes e com a distância que nenhum ser humano vive aquele tanto. É que eles eram um grupo de pessoas e o próprio Isaías, o que começa a escrever, morreu e os outros vão dar continuidade ao documento, mas são outras pessoas.
Não é a mesma. Mas como nosso conhecimento é tão pouco na Bíblia, que nós geralmente vamos ter essa curiosidade de ver. E tem data. Não é igual às Bíblias antigas. Tem data de quando começou, tem data quando terminou aquele livro, tem data quando começa o primeiro, fala quem foi o rei, para que rei que eles profetizavam, porque um era os profetas do povo e outro era os profetas do rei. Isaías, por exemplo, tem um episódio interessante, logo que ele está começando, o rei Josias fica doente. E a palavra de Deus desce a Isaías e vai procurar. Josias manda chamar Isaías. E pergunta para ele, e daí, eu vou morrer? O que é que Deus diz? Eu vou morrer ou vou viver? O profeta diz, Deus falou que você vai morrer. O rei Josias virou para a parede, ninguém sabe, certamente para fazer uma oração. Isaías foi embora. Quando ele chegava no portão da cidade para sair, que a cidade era a cidade-estado, muralha, né? Longa distância. Quando ele chegou no portão da cidade para sair, veio a palavra, volta e disse para o rei Josias que eu vou dar mais 15 anos para ele. Imagina, não é tão fácil chegar na frente do rei e dizer qualquer coisa. Imagina o medo que o profeta passou. Eu vou dizer para ele agora, ele vai me matar. Quando ele voltou, chegou lá, Josias já estava sentado. Aí ele diz, olha, o Senhor mandou te falar que ele vai te dar mais 15 anos. Aí o rei disse, mas como é que eu vou ficar sabendo que isso é verdade? Tinha um degrau, ele falou assim, o sinal é esse. E a sombra do sol retraiu, andou para trás os tantos degraus que Isaías tinha falado, correspondente ao tanto de ano que Josias ainda ia viver. Então a Sagrada Escritura tem muitas coisas que a gente tem que ler e observar, não é para gente, não é para agora. Ou já foi ou ainda vai ser. E quando se fala que não pode ler a Bíblia ao pé da letra, tem gente que fica com raiva. Ele lê um texto e já sai por aí fazendo aquele barulho, aquela confusão danada, mas não é desse jeito. Que Jesus Cristo nos dê um final de semana abençoado e que eu vou dizer uma coisa para vocês, não queria falar mais, mas vou dizer, olha, eu ainda estou precisando de 9 pessoas para se inscrever no meu canal, viu? Só estou com 31. Então eu peço que alguém se inscreva, porque nós precisamos legalizar esse canal, já era para estar legalizado, mas eu acho que houve aí alguma... Eu não sei o que é. Eu não sei se é que as pessoas estão com medo, não sei se é falta de vontade, eu não entendo, mas ainda falta 19 inscrição. Então eu estou pedindo para que se inscreva, fique tranquilo que você não vai fazer, não vai se comprometer, como eu já falei, seu nome não aparece, você não vai correr perigo nenhum. Se inscreva para nós poder legalizar esse canal o mais rápido possível. E desde já, muito obrigado e que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe a todos nesse sábado, que nós possamos ir para a nossa celebração com muito amor, com muita vontade e ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento. E quem comunga, então, também tenha muito zelo, porque Jesus não é brincadeira. Nós temos Jesus de muitas formas, e é Jesus. Nós temos Jesus que está com você a todo momento. Nós temos Jesus no sacrário, que é o Jesus eucarístico. Nós temos Jesus crucificado, que em cada igreja nossa tem o crucifixo, e muita gente morre de medo daquilo lá. Tem gente que não entra na igreja católica por causa do crucifixo. Quem é que tem medo do crucifixo? Quem é que tem medo da cruz? Se São Paulo fala na carta dos Coríntios, muito claro, que o crucifixo é graça para aqueles que se salvam e uma coisa feia para os que não se salvam. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.